Olá, amados, mais uma vez aqui estou, pastor Carlos R. Rodrigues, para trazer mais uma palavra de ensino, uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de edificação, a respeito do ensinamento do primeiro trimestre de 2023, da revista da CPAD, de Escola Bíblica Dominical. Estamos aí num tema abençoadíssimo que está nos falando sobre avivamento espiritual. A primeira lição foi o avivamento espiritual. A segunda lição, o avivamento no Velho Testamento, foi na semana passada. E hoje, a lição de número 3, estamos falando sobre o avivamento no Novo Testamento. Vimos as definições da palavra avivar, o que significa o avivamento espiritual, já vimos em aulas anteriores, já vimos que o avivamento ele aconteceu desde o Velho Testamento, na lição passada, e hoje, nesta pré-aula, hoje é sábado, né? Somente amanhã, se Deus nos permitir, teremos aí a aula dominical, de Escola Bíblica Dominical, a EBD, presencial, e você não pode perder, hein? Temos aí o vídeo, que é uma benção assistir os vídeos, com certeza, edifica muito, mas é necessário também estar presencialmente na casa de Deus, né? Para se cumprir ali a comunhão entre os irmãos, não é isso? Muito importante, ali tem perguntas, tem aprendizado, mais aprendizado ainda, ok? Então, vamos lá. Lição de número 3. Então, a revista desse trimestre é sobre Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então, temos aí algo aqui muito importante, né? Que é o quê? Que é esta revista aqui. Essa é a revista de apoio. Principalmente você que é professor de escola dominical, você que quer se aprofundar mais, além da revista, é importante, viu? Que também estude isso aqui. Ela tem todas as lições contidas na revista, são subsídios que vão ajudar muito a ter um conhecimento mais profundo. Para quem quer crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então isto é muito importante. A revista de apoio, ok? Glória a Jesus. Então, a revista desse trimestre, né, o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, um homem também muito sábio, né? Com o chamado de mestre, como diz a Escritura lá em Efésios capítulo 5, né? Chamado de mestre, é ministro do Evangelho, comentarista da lição bíblica e escritor, bacharel em economista e mestre em administração pela UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em ciência da religião pela FAETEL, pastor presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento, ok? Então vamos lá, antes disso deixa aí o seu like, ok? Faça um comentário aí no vídeo, isso é muito importante, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal, tá? Sua participação no canal é muito importante para que esse canal cresça, para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e indique aí para muitas outras pessoas aí para que sejam também abençoados, né? E assim você estará também me ajudando, né? Não só no canal, mas estará também ajudando aí e crescendo também no reino de Deus, ok? Colocando uma pedrinha também lá na sua coroa, né? Fazendo com que esse evangelho, essa palavra vá mais à frente e haja edificação e salvação de almas. Então vamos lá, o avivamento no Novo Testamento, lição de número 3, que é para o dia 15 de janeiro, que será amanhã, nós estamos fazendo essa pré-aula aqui no sábado. O texto áureo está em João, capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João
capítulo 4, versículo 10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, comentário, introdução. Nesta lição temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante os homens comissionados por ele para proclamar mensagens de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio de epístolas e livros. Isso quer dizer epístolas, cartas, né? Cartas e livros. Então, a palavra-chave para hoje é Novo Testamento. O que é Novo Testamento? Também chamado de Novo Concerto, Nova Aliança, Novo Pacto. Então, o Novo Testamento nos revela a dispensação da graça, conforme está escrito lá no livro de Hebreus, não é? Que a lei é a soma das coisas que haviam de vir. Então, e o Novo Testamento, ele já traz aí esse ministério chamado Ministério da Graça, o Ministério do Espírito. Então, daí a grande importância de nós estudarmos o Novo Testamento, estudarmos toda a Bíblia, mas principalmente o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é a revelação de Cristo, traz o tratado de Deus para nós, para a sua igreja, nos dias de hoje, ok? Então vamos lá, tópico de número 1, o avivamento nos evangelhos. Evangelhos é boas novas, boas notícias. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Então, última revelação para o mundo, ok? Do cânon sagrado, das escrituras, dos livros, né, que são inspirados. Então, é a última revelação de Deus para o mundo. Daí a importância. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. Subtópico 1, avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 DC, depois de Cristo, né? Sua abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não considerarmos esse evangelho um livro sinótico. Sinótico, isso quer dizer semelhante. Então, sabemos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de livros sinóticos, quer dizer, semelhantes. Eles têm semelhanças. Eles têm poucas variações de um para o outro, muitas passagens que está em um, está em outro, daí por diante. Algumas também está até no livro de João também. Porém, João há um diferencial, né? Porque ele apresenta Jesus como Deus, ok? Enquanto Mateus fala aos judeus, Marcos fala aos romanos, Lucas foi escrito para os gregos, e nós temos o Evangelho de João, que é considerado o Evangelho universal, porque ele apresenta Jesus como Deus. O seu tema principal é a divindade de Cristo. Então, daí é esse diferencial, ok? O Evangelho de João. Então, prosseguindo, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Aí, Colossenses capítulo 2,
No versículo 12 e 13, diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando estavas no pecado, na incircuncisão da vossa carne, vivificou juntamente com ele, retirando, né, com ele e perdoando-vos todas as ofensas. Então, Jesus nos perdoou, né? Em circunciso, espiritualmente falando, seria uma pessoa no passado que não tinha passado pelo ritual da circuncisão, que era obrigatoriamente na velha aliança, né? E os judeus passavam por esse ritual. Todos os povos que não passavam eram considerados gentios, né? Os gentios são aquelas pessoas que não eram judeus. Então, hoje, espiritualmente falando, incircunciso seria a pessoa que não aceita Cristo, porque a circuncisão hoje é no coração. Então, ao aceitar Jesus, é perdoado todos os pecados, todas as ofensas. Então, um pequeno resumo aí, para nós termos uma ideia, ok? Vamos lá, prosseguindo. Esse é morto espiritualmente, conforme já vimos. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Prosseguindo, subtópico de número 2, nos diz assim: o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei. As expressões reino dos céus, reino de Deus aparecem mais de 30 vezes no texto. Aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Está em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos ler aqui somente o versículo 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem de arrependimento. Nós vimos em algumas aulas, né, bastante anteriores aí, que Mateus se refere muito falando do reino dos céus e poucas vezes reino de Deus. Isso por quê? Porque Mateus foi escrito aos judeus e sabemos que os judeus temiam pronunciar o nome de Deus, até porque o nome de Deus é impronunciável, né? Nós temos lá as siglas, né, do nome de Deus, né? O tetagrama, chamado tetagrama, só para uma pincelada rápida aqui para vocês terem uma ideia. Então daí Mateus usa muito mais a expressão reino dos céus do que reino de Deus. Então vamos lá, prosseguindo. Subtópico do número 3, o avivamento em Marcos. Falamos em Mateus, agora vamos falar de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Então, voltando rapidamente, Mateus apresenta Jesus como o Messias, né? Enquanto Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor, ok? Visto que os romanos, eles valorizavam muito o serviço, né? Então está ali o servo sofredor, ou o servo, seria o serviçal, né? No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traídos por Judas, um de seus discípulos. Então, Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. É humilhado pelos soldados romanos, Marcos 15, do 1 ao 20. Terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. Oh, glória! Aleluia! A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: Jesus já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, do 6 a 8. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo
e o maligno. Então, vamos ver rapidamente aqui, Marcos 14, versículo 10 a 11, diz assim: Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro e buscavam como entregariam em ocasião oportuna. Então tá aí, Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. E Marcos capítulo 15, do versículo 1 ao 20, nos relata ali Jesus perante a Pilatos, quando Jesus foi apresentado a Pilatos. Então, Jesus ali, sofreu ali todas aquelas humilhações, aqueles sofrimentos, né, que está aí registrado. Então, prosseguindo, nós temos aí, falamos sobre Marcos 16, capítulo 6 a 8. Vamos ler somente o Marcos 16, versículo 7, diz assim: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele já vos disse. Então aqui já está apresentando Jesus ressuscitado, que apareceu primeiro a Madalena, depois apareceu lá as mulheres que foram ao sepulcro, né, para ungir lá o corpo de Jesus, e viram que Jesus já havia sido ressuscitado. Depois ele apareceu a alguns de seus discípulos que foram até o túmulo, né, Pedro e mais outro lá. E por último ele apareceu lá aos 12 discípulos. E depois ele apareceu inúmeras vezes, como está escrito na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, prosseguindo. Subtópico número 4, o avivamento em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, está aí relatado em Colossenses 4,14, né? Que confirma que Jesus era médico, Lucas era médico, né? Jesus, ele era o médico, ele é o médico dos médicos, né? O Todo-Poderoso, aleluia. Então está escrito assim em Colossenses 4,14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, confirmando aí. É considerado o Evangelho do Filho do Homem. Lucas 19:10. 19:10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é considerado pelos estudiosos aí o Evangelho do Filho do Homem. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Então daí o Evangelho do Filho do Homem, tá? Porque ele relata muito bem, Lucas relata muito bem a humanidade de Jesus, né? O verbo que se fez carne, né? Pelo que está escrito em João capítulo 1 lá, no versículo 1, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, né? Todo o texto lá apresenta lá a encarnação de Jesus, Jesus fazendo carne, lá em João do capítulo 1, do versículo 1 ao 12. Então, nos diz aqui, Lucas registra o nascimento singular do Salvador, isso quer dizer nascimento único, diferente, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, assim diz o hino, né? Vamos lá, Lucas 2, de 1 a 7, que nos relata isso aí, ok? Bem como a mensagem dos anjos aos pastores, Lucas 2, do 10 ao 14. O novo tempo que chega para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Vamos ler aí, Lucas capítulo 2, vamos ler o versículo 7. Ó. E Deus deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles, né? Na estalagem. Lucas 2:10 também está escrito. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Um novo tempo que chega para Israel e o mundo, prosseguindo aqui, né, na revista. Era o avivamento enviado dos céus. Maravilha, hein? Aleluia. Prosseguindo. Subtópico de número 2, a descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é registrado em Atos capítulo 2,
é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., AC. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos e deu-lhes a grande comissão. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Aonde o 15 está escrito ali: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. 16, aí prossegue, né? E meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes ou escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não será dano algum, e por amor sobre os enfermos curarão, daí por diante, né? Ali a grande comissão, né? Onde Jesus comissiona, ordena ali, né, o ide do Senhor Jesus e os milagres que subsequentemente aconteceriam através dos discípulos. Já depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo, né? Atos 2, do versículo 1 ao 3, para executar a grande comissão. Para pregar o evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Então sabemos que o batismo do Espírito Santo é uma preparação maior, não é? É um poder, um revestimento para se pregar o evangelho de Jesus Cristo com mais unção, com mais autoridade. Então, o batismo do Espírito Santo não designa, não quer dizer salvação, hein? Ok? E sim, poderíamos dizer uma ferramenta de trabalho para pregar com mais unção e com mais autoridade, não é? Para a salvação, nós temos os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, ali pelo versículo 22, por ali, ok? Amor, fé, mansidão, temperança, alegria, paz, longanimidade, ali vai dizendo, ok? Então, isso sim está atrelado, ligado à salvação. Então, mas é importante buscar o batismo com o Espírito Santo, ainda que muito mais importante ainda é procurar ter os frutos do Espírito Santo, porque está ligado à salvação. Porém, o batismo do Espírito Santo é algo que não pode ser subestimado, muito pelo contrário, é importante buscar o batismo no Espírito Santo. Prosseguindo, tópico de número 2, o avivamento no Atos dos Apóstolos. Então nos diz assim, a mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva, isso quer dizer, está além da história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Subtópico de número 1, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus. Quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja será o maior avivamento ocorrido na história. Vamos ler aí. Atos capítulo 1, versículo 5, está escrito assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então vemos que essa experiência do batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente do batismo nas águas, ok? O batismo no Espírito Santo, quem realiza esse batismo no Espírito Santo é o próprio Jesus. Então, o versículo deixou bem claro. João Batista dizendo, porque na verdade, o Lucas dizendo, né? Lucas escreveu o livro de Atos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então vemos aí que cerca de 50 dias depois da Páscoa, veio a descida do Espírito Santo de Deus, ok? Então, e 40 dias após a ressurreição de Cristo. Prosseguindo, vamos aí
ao subtópico de número 2, nas epístolas gerais. Avivamento nas epístolas gerais, né? As epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Isso quer dizer a autoridade, a superioridade de Cristo, ok? Essas cartas ou epístolas. O valor da fé e da salvação, acompanhados de boas obras. O valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Subtópico de número 3. No livro de Apocalipse, quer dizer, avivamento no livro do Apocalipse. O último livro da Bíblia, de 90 a 96 depois de Cristo, né? Foi a época que ele foi escrito, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. E a palavra Apocalipse significa revelação, ok? Vem da palavra Apocalipsis, né? Que traduzida para o nosso idioma é Apocalipse, que quer dizer revelação. A revelação do Cristo glorificado, Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1, no versículo de número 1. Que diz assim: a revelação de Jesus Cristo e que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que haveriam de acontecer e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo, ok? João, o evangelista. Então, prosseguindo, a revelação de coisas passadas, está em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, ok? Então, vamos lá, prosseguindo. A revelação das coisas em relação à igreja. Então, está aí, Apocalipse capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse nos fala sobre a aparição de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Então, muito importante ler o Apocalipse, principalmente esses textos aí primeiros, ok? Os primeiros capítulos, que vai até o capítulo 3 inteiro. Muito importante aí, principalmente para quem está iniciando, ok? Depois começa a ficar um pouco mais complexo, então precisa fazer um estudo mais sistemático. Então vamos prosseguir. O arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, aí, no versículo 10, que nos fala sobre a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro. Está aí, Apocalipse, capítulo 4, versículo, aqui, né? Do 4 ao 22, mas na verdade não seria aqui da forma que está escrito aqui, né? Algum errinho de edição houve aqui, né? Aqui está Apocalipse, capítulo 4 ao 22, ok? Mas vamos lá, prosseguindo. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu. Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Está aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então aqui está falando sobre a revelação de Cristo em glória, que aqui está nos falando sobre a segunda fase da vinda de Cristo. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial. O reino, quer dizer, o milênio, né? O reino de 1000 anos, a qual nós falamos na lição anterior, lá de Ezequiel, ok? Nós falamos muito sobre esse reino milenial, ok? Só você consultar lá, você que não assistiu, né? Ou que quer revisar, só você ver lá as minhas lições anteriores, né? Vai lá.
na playlist lá do 4º trimestre de 2022, ok? Então tem várias lições lá, abençoadíssimas, para o seu enlevo espiritual, ok? Prosseguindo, nesse dia o mundo verá o maior e último avivamento da história, que será no milênio, o último e maior avivamento da história da humanidade. Glória a Deus. Então, vamos prosseguir. Vamos prosseguir aí, já estamos aí chegando à conclusão, já vamos encerrar, não saia daí, ok? O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja, conforme já falamos anteriormente. É a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno, isso quer dizer real, do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra, ok? Deixando ainda para a sua meditação, Efésios capítulo 5, versículo 18, que está escrito: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, encerrado aí, inscreva-se no canal, não esqueça, ok? Inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe seu like aí, interaja aí no canal, é muito importante, ok? Você pode deixar um comentário aí concernente a lição, ok? Então, que Jesus abençoe você rica e abundantemente, aleluia, que todo mal vai cair por terra, que você venha a ser uma bênção na presença de Deus, aleluia, é que eu desejo para você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E na semana que vem, se o Senhor assim permitir, se Ele não voltar até lá, estaremos estudando o ministério avivado de Jesus. Então é importante que você ative o sininho das notificações aí no seu canal do YouTube, para que o YouTube notifique a você toda vez que eu lançar vídeos novos aí, tá ok? Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.